E aí pessoal, beleza? Eu sou o Gilão e hoje vai ser a nossa primeira entrevista do Games que Pariu. Viemos aqui conhecer e entrevistar o Thiago Hungria. A gente negociou um item, eu vim entregar para ele também, vocês vão ver o que é no final do vídeo. Aguarde aí que é bem interessante, vale a pena. E viemos conhecer, o Thiago recebeu a gente super bem aqui, viemos conhecer um pouquinho da história do Thiago e da coleção dele. Então, Thiago Hungria, quem é o Thiago? Gilão, primeiro obrigado aí. Não, não sei, cara, por receber a gente. É uma coisa que eu amo muito, é falar de games, então receber um convite desse, de participar do canal, eu tô acompanhando aí os vídeos aí, o do PSP que foi o último, eu adorei. Bom. E então assim, resumindo aí, para não falar muito, eu comecei a jogar videogame muito cedo, eu sempre fui uma criança muito hiperativa, muito arteira, vamos usar a palavra correta. Do interior aqui, né? Arteiro. Arteiro do interior, então aquela coisa de não ter tecnologia como tem hoje, então era correr na rua mesmo, se machucar. E aí meu pai rapidinho percebeu que com videogame eu ficava quieto. Isso em 1987, eu tinha 2 anos só. E aí ele me deu um Atari. Pô, a gente até vai mostrar o Atari que eu tive. E aí eu comecei a jogar Atari e eu ficava quieto. Literalmente eu ficava quieto, eu não bagunçava mais. E com 6 anos de idade começou a evoluir, Master System, Nintendinho. E apareceu uma oportunidade de um sorteio das bolachas Mabel, um Dynavision. Tinha muito isso na época, né? Sorteava videogame. Tinha muito, tinha bastante. Tinha programa do Sérgio Malandro, sorteava muita coisa. E eu mandei lá, comprei bolacha Mabel com a minha mãe, mandei as cartinhas e aí sorteou 10, eu lembro que era 10. E na hora que foi o último... 10 eu vou ganhar, hein? Foi 10 eu vou ganhar. Criança, 6 anos de idade, e aí não ganhei. E aí, não tem como explicar, se é criança, eu comecei a chorar copiosamente, não parava de chorar. E aí foram horas e horas chorando, até que meu pai chegou do trabalho e me viu chorando. E perguntou pra minha mãe, nossa, o que tá acontecendo com o Thiago? Não para de chorar? E minha mãe falou, olha, ele não ganhou um videogame aí, tá triste. E eu falo assim, é a primeira lição que eu tive na minha vida e eu acho que norteou minha vida inteira. Meu pai me colocou sentado em frente à cama, pediu pra mim tirar, limpar as lágrimas e falou, olha, eu sei qual videogame você quer, sua mãe falou, eu vou comprar esse videogame e hoje eu tenho condições, mas eu vou te dar uma lição, filho, a partir de hoje você nunca mais vai acreditar em sorte. Você vai aprender o valor do trabalho. Eu vi no seu vídeo isso, né? Naquele vídeo cita um pedaço disso. E aí, meu pai comprou o videogame, passou 6 anos, 7, 8, 9, até que com 13 anos apareceu o Dreamcast. Que pra mim, até hoje, pra mim é a maior revolução que teve de uma geração pra outra. Você olhar os jogos quadradões de Playstation 1, sim, e você olhar aquele Shenmue, olhar aquele Resident Evil, Code Verônica, pra mim era a coisa mais absurda que tinha e eu queria que pra mim também, foi um dos games que a gente fez um vídeo até falando sobre os games que mais me impressionaram. Isso. É lógico que o Play 3, o Play 4 me impressiona, mas o salto não é tão longo. Não. Exatamente. Você bate o olho e fala, nossa, é outra geração. Exatamente. O Dreamcast pra mim também foi, absurdo. o PSP, o Dreamcast foi o que bateu, nossa, Exatamente. Neo Geo, os games que você bate o olho e fala, é outra geração. Exatamente. Pra mim também foi. E eu queria de qualquer maneira essa nova geração. E aí, o que aconteceu no Brasil? O Brasil começou, o plano real começou a não dar muito certo, o que tinha dado muito certo no começo já não estava dando muito certo, e a inflação começou a crescer, e os videogames que tinham uma média ali de 300, 400 reais, Super Nintendo, Playstation, pulou para R$1.000. Então o Dreamcast ele chegou no mercado com o valor de R$1.000. E eu lembro perfeitamente que meu pai falava isso, o salário mínimo na época era R$120. Nossa. Então R$1.000 era muito dinheiro. 8 salários, 9 salários. Era 8 a 9 salários mínimos. E aí meu pai falou, ó filho, agora eu não tenho mais condições. Eu te dei vários videogames até hoje, mas eu não tenho mais condições, então assim, desculpa. E eu fiquei triste, e eu falo muito isso nas minhas palestras, que você pode ficar triste um dia. Sim. Porque se alguém me dizer que resolve algo ficando triste um ano, me ensina porque vou ficar triste um ano. Mas a gente é ser humano, a gente fica decepcionado, fica com raiva. Exatamente. E eu fiquei triste por um dia. E no dia seguinte eu já tive uma ideia. O Brasil vivia em 99, acho que você vai lembrar, de uma moda de mini animais. Sim. Mini coelho, mini tartaruga, mini rato, tudo era mini. E aí eu falei, pô, vou vender hamster. Porque dizem que rato se multiplica, vou vender hamster. E aí eu pedi pro meu pai um casal de hamster, e meu pai, inocente, não percebeu na hora. Falei, tá bom. Era mais barato que o videogame, né? Muito, era R$20. Era R$20 o casal de hamster, eu lembro até hoje. E semente de girassol era R$1 o quilo, então era muito barato manter o hamster. E eu comecei a criar hamster, e aquela coisa de que rato se multiplica era verdade. Rato e coelho, mas rato e coelho. Rato era mais barato. Eu sei que uns 3 meses eu tinha uns 90 ratinhos. E um monte de gaiola, tudo andando entre as gaiolas. Aí eu comecei a vender na escola, no bairro, no mercadinho. Já virou um negócio seu. Já foi meu primeiro negócio. E aí, totalizando uns 3 meses aí, vendendo no mesmo preço, eu vendia R$20 o casal. Totalizando aí uns 6 meses no total, eu juntei R$1.000 e eu comprei o Dreamcast. Depois a gente vai mostrar ele, eu tenho até hoje ele. O que você comprou na época? É o mesmo Dreamcast. E pra mim é como se fosse a moedinha do tio Patinhas.
intocável, assim. Tudo que tem aqui não tem o valor que ele tem pra mim. Sim, porque foi o meu primeiro videogame que eu comprei, que foi com o meu dinheiro, com o meu suor, que eu entendi aquilo que meu pai me disse lá atrás, com 6 anos de idade. Eu entendi que a força do trabalho, de levantar de manhã, fazer o seu melhor, correr atrás. Correr atrás do que você quer, né? Que se deseja. Então, essa é a minha breve história aí de como começou o videogame aí, como começou essa paixão por videogame. Ô Thiago, muito legal. Eu tinha visto seu vídeo. Pessoal, inclusive esse vídeo da história do Thiago, uma história motivacional até, tá aqui Legal. no link, tá? Você dá uma olhadinha lá que vale a pena vocês conferirem. Thiagão, aí o adolescente Thiago lá comprou o Dreamcast. E a coleção? Como é que o Thiago começou a colecionar videogame e virou colecionador? Vamos lá, tem uma particularidade bem legal na história. Eu comprei o Dreamcast e eu comecei a vender rams, comecei a trabalhar no mercadinho do bairro. Então eu comecei a trabalhar e como era Você distribuía hamster pros caras até? Não, o mercadinho que eu coloquei o anúncio de venda de hamster, um ano depois eu fui trabalhar no mesmo mercadinho, porque eu fiz amizade com o dono, ele foi até legal comigo, deixou eu expor lá o cartaz do Fez uma parceria. Fiz uma parceria com ele. E aí eu comprei na época, o PlayStation 2 lançou logo depois, eu fui e comprei o PlayStation 2. Eu sei que com 16 anos eu tinha Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 2 e Dreamcast. Os games da época. Aí eu falei, pô, se eu tenho todos e eu nem consigo jogar todos, se eu tenho 2 TV aqui antiga, pô, eu vou abrir uma locadora. E aí com 16 anos eu fundei a Black White Games. E Legal. Comecei a alugar videogame, na época tinha isso, né? Alugava o aparelho. Quem não tinha condições de comprar um PlayStation 2 alugava pelo final de semana. E aí, mais dinheiro, mais videogame, só que começou uma moda de lan house. E eu me perdi nesse meio tempo, porque era muito dinheiro jogar CS na época, né? A febre era CS. Eu me perdi porque eu vendia, sei lá, um videogame, um jogo na locadora, eu ia à noite gastar na lan house. Nossa, você jogava, você não usou isso pra ganhar dinheiro, você gastou dinheiro com isso. Eu gastei dinheiro com isso. E aí, 1 ano e meio, 2 anos, eu fui vendo a locadora sumir, começou a perder tudo. Ou seja, eu saí da locadora com um único PlayStation 2 e uns 5 jogos. Perdi tudo. E aí eu lembro que quando eu fechei a porta da locadora, porque não tinha mais aparelho, não tinha mais jogo, ou seja, eu comecei a empreender muito cedo, mas até aí começar, mas sem entender de negócio, de administração, fluxo de caixa, é outra conversa. Diferente. Eu não entendi, eu achava que eu vendia algo por R$500, que eu ganhei R$500. E não é. Na verdade, eu vendi por 500, eu tenho que guardar uma parte e meu lucro era R$100. E só o seu lucro, tirar o que você pagou e tal, né? Exatamente. Então, em vez de eu ir no shopping e gastar R$100, eu gastava os 500. Gastava com amigo, com cinema, com McDonald's. E aí, 16 anos, aquela coisa de jovem, adolescente, perdi tudo. E aí ficou uma tristeza muito grande. Ficou uma coisa assim, nossa, eu perdi tudo, né? Até uma época eu até parei de jogar videogame porque deu uma tristeza muito grande. E eu prometi pra mim mesmo, falei, não, um dia eu vou voltar a trabalhar, vou ganhar muito dinheiro, eu vou recomprar tudo. E aí ficou aquela coisa. Então assim, a locadora, ela fechou, eu abri em 2002, ela fechou em 2003. Foram exatamente 10 anos. Eu voltei a comprar games em 2013. 10 anos depois, o meu negócio, eu tenho uma empresa de auditoria em telefonia, começou a ir bem, começamos a fechar grandes clientes, começou a entrar dinheiro e aí veio aquela coisa de, nossa, acho que eu vou, tá na hora de tirar aquele buraco do peito. E aí eu comecei com o Super Nintendo, óbvio, que pra mim foi um dos melhores videogames pra mim, questão de diversão. Sim. E pra mim foi a geração mais longa que eu vivi. Foram 5 anos de Super Nintendo. O PlayStation 1, por exemplo, eu joguei 3 anos, o Dreamcast só 2, o PlayStation 2 uns 3. Então o Super Nintendo foi muito tempo com amigos, primos. E jogos mais criativas também, né? Exatamente. 16 bits, sem dúvida nenhuma. E aí a coleção partiu disso. Partiu de 2003 eu perder tudo e eu fazer uma promessa pra mim mesmo. Um dia eu vou ter tudo de novo. E aí 10 anos depois eu comecei a recomprar. Então você começou a colecionar em 2013. Exatamente. Você começou a comprar. A princípio já era colecionar ou ter o que você tinha antigamente e depois virou coleção? O princípio era ter o que eu tinha antigamente. Então eu comprei Super Nintendo, PlayStation 1, assim? PlayStation 2, Dreamcast. O Dreamcast inicial que eu tinha vendido até para um amigo meu, foi até ironia, porque eu conversei 10 anos depois, ele tinha ainda aquele aparelho, e eu falei, não, eu quero de volta. Comprou o seu de volta. Eu quero de volta, eu preciso dele de volta. E ele falou, não, vendeu barato, na época, sei lá, R$200, pra ele não tinha valor nenhum, nem de coleção, nem de emocional. Eu consegui recomprar o meu primeiro Dreamcast, então por isso que ele é uma coisa assim, ele voltou pra mim 10 anos depois, é muito doido isso. E aí começou com. Aí você vê que, não, peraí, tem coisas mais legais, né? Sim. Pô, tem Você jogos. descobrir mais coisas, você começa a descobrir. E aí, internet, eBay, o dólar na época tava muito barato, tava 2,10. Já foi bom de comprar videogame. Nossa, então se eu olhava no eBay coisas raríssimas, $200 era R$400. A alfândega não taxava tanto, passava tudo pela alfândega. Outras épocas, nem sendo tão distante assim, mas muito diferente, né? É, muito diferente. Então, coleção é uma paixão que eu tenho por videogames desde criança, mas o colecionar mesmo começou em 2013. Muito legal.
Então o Atari, né? Em primeiro o Atari foi o primeiro, na época era o Sossega Criança, né? Era o que fazia eu ficar quieto. Hoje tem iPad, tem iPhone, mas na época era o Atari. E todo mundo pergunta qual o primeiro jogo da sua vida, né? Então é legal falar, foi River Raid, né? O primeiro jogo foi o famoso de aviãozinho River Raid, aí depois vem Duro, Pitfall Todo e por aí vai. os clássicos, né? Mas o meu primeiro jogo que eu joguei, que eu apertei um botão, foi River Raid. Aí a gente desce aqui, não tá em sequência cronológica, eu nem quis montar assim, mas vamos seguir aqui a ordem. Neo Geo eram videogames que na época eu não tinha condições, eram muito caros, mas eu tinha alguns amigos, vamos se dizer, com um pouco de condições melhor financeira, e eles tinham o Neo Geo CD ou o Neo Geo ES. E eu ia na casa deles, literalmente levar um pau, né? Porque quando você não tem o videogame é difícil você ficar bom. Então, King of Fighters, Fatal Fury, putz, era só couro só, né? Tomava Perfect toda hora. Eu apanho até hoje. Eu apanho até hoje. Eu apanho até hoje. Aqui é a minha paixão, né? Dreamcast. Então, o branquinho é um videogame que eu tive ele, vendi para um amigo. Tava em cima do guarda-roupa dele. Esse é o seu mesmo. Esse é o meu mesmo. Tava em cima do guarda-roupa dele e 10 anos depois eu recomprei esse videogame. Então, assim, é a minha moedinha do Tio Patinhas. Não tem valor. Você falar pra mim agora, eu pago 50 mil nele, eu travo. Eu falo, não vou vender. Não tem explicação, é muito doido isso. Aqui os Dreamcasts, né, que minha paixão. Os dois, as versões aí raras, né, as versões do Code Verônica, que se lançou somente no Japão. Temos a versão azul, né, que chamam de a versão do Chris. Até por isso tem o logo do Stars aqui. É uma versão que só foi lançada 200 unidades. Esse é o número 79. Sempre numerado essas versões, né? Sempre numerada. Legal. Então assim, já me ofereceram o modelo vermelho, que é o da Claire, sem o selo. Pra mim não tem valor, porque apesar de não ter outra versão igual a essa, eu sei que é original, mas sem esse selo aqui, pra você saber a numeração, pra mim não tem valor. Muda muito. Então, esse não tem o Stars em cima, né? Esse não tem o Stars em cima, porque é o da Claire, né? A Claire não é Stars, né? Ela é irmã do Chris, mas ela não é do Stars, então não tem o... Eu não sabia desse detalhe. Não tem o logo, né, do Stars, né? Então esses dois pra mim também não tem mais preço hoje, assim. Eu consegui ter os dois, pra mim é intocável. Os dois, vou tentar fazer algum, sei lá, mostrar eles de alguma maneira diferente, expor de alguma maneira diferente, mas eu não vendo de jeito nenhum por valor nenhum. Agora, ó, o Sega Saturn, que pra mim é um videogame... Ele é marcante pra mim porque em 1997 eu conheci Resident Evil nesse videogame. Então eu comprei ele só pra jogar Resident Evil 1. E é a sua série favorita, né? Pelo que eu tô vendo, Resident Evil é a sua série favorita. Resident Evil e Metal Gear é uma disputa. E se a gente for falar disso, fica meio a meio ali. É até difícil eu dizer. É 50-50. Metal Gear pra mim é incomparável. E aí Resident Evil também é uma série que me acompanha há 21 anos. Tanto que eu acho que é o que eu mais tenho itens é de Resident Evil. Eu te perguntei pelos seus itens. Depois eu vou até mostrar, tem até uma outra parte ali que é só de Resident Evil. Então o Saturn ele é marcante pra mim por causa de Resident Evil. Aí a gente vem com a Sega embaixo ali, o Master e o Mega. Aí é Sonic pra mim, então muito tempo jogando Sonic. É uma paixão que eu tenho também, jogos do Sonic. Então eu tenho aí esses dois que na época foi até meu pai que comprou, conseguiu comprar de um tio. E estão comigo aí também, meu pai conseguiu recomprar de um tio dele que tinha vendido, aquela coisa de família que vai fazendo rolo, vai passando videogame pra um e pra outro e no final acaba numa estante de uma coleção, agora não muda mais de mão, né? Agora esses dois consoles ficam aí. Aqui pra mim é vamos dizer, o cantinho que eu tenho um carinho especial, né? Super Nintendo em si, foram muitas gerações, muitos jogos marcantes. E eu tentei em um canto só colocar tudo o que eu vivi da Nintendo aí, sei lá, nos últimos 20 anos, né? Então, visualmente aí, ver Bomberman, Donkey Kong, Metroid, Rock'n'Roll Racing. Eu comecei a gostar de Rock'n'Roll por causa de Rock'n'Roll Racing. Então, assim, aquela sonora que depois você foi descobrir que era Deep Purple, que era Black Sabbath. Então, assim, aí você tem Mega Man, 007, GoldenEye. Nossa, quem nunca explodiu o manche do Nintendo 64 jogando esses GoldenEye? GameCube pra mim, que foi um videogame assim, que eu joguei muito pouco, mas ele carregou Resident Evil 1 pra mim. As versões dele são fantásticas, né, cara? Exatamente, então assim... O próprio 4, né? O Resident 4 do GameCube. Não, Resident 4, o 1, o remake, o Metal Gear Remake também, que fizeram do Metal Gear 1, então é um videogame que eu tenho um carinho muito especial também. Super Nintendo, eu tenho vários sets aí de Mario, Donkey Kong, aqui um pouco de raridade, jogos lacrados, né? Como eu gosto de
de Donkey Kong, eu fiz questão de ter todos eles lacrados. Aí os famosos Aero Fighters aí que... Foi um pouquinho polêmico. Ah, isso aqui dá polêmica, Gilão. Isso aqui, se mostrar todas as CIBs aí, dá polêmica. E aí tem algumas raridades, como jogos de campeonato, né? Que alguns acho que nem tem valor de coleção, mas a tiragem é muito pequena. Eu consegui, talvez, o único do Brasil que tem a versão VGA de um jogo de campeonato. Eu nunca vi ninguém postando, então... Ele é igual ao jogo oficial, só que ele tem um tempo limite que faz mais pontos naquele Ele tem um tempo limite, exatamente. E aí quem participou do campeonato na época ganhou. Você tem ele mais 2 de campeonato aí, né? Tem o do Star Fox também, que foi um outro campeonato que fizeram na época do lançamento do Star Fox. Também pouquíssimas unidades. E era a mesma coisa, você jogava, fazia mais pontos. E tinha um ranking lá, né, na época dos Estados Unidos, tinha um ranking nacional de quem era o melhor de Star Fox. E essa pra mim é a CIB mais bonita que existe, de Super Nintendo. Bem cobiçado também esse jogo. Que é a Big Box, né, do Earthbound. É um RPG que meio há controvérsias, tem gente que gosta, tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu gosto muito, pra mim é um RPG que eu gosto muito. Tiagão, e essa parte de cima aí do Super Nintendo, qual é que é? Aí tem muita coisa rara, onde eu guardo, dá até pra ver as fitas, né, os jogos CIBs que estão na frente. São jogos bem raros. Vamos dar ênfase ali nos 3 Ninjas, que é uma versão que eu consegui há pouco tempo, com um pôster. Considerado aí junto com a Aero Fighters uma das mais difíceis de conseguir, com o pôster. E vamos se dizer que CIB completa em box, o pôster tem que estar junto. Então tem muita gente que diz que tem alguns jogos completos, mas não tem o pôster. Então na verdade não está completo. Se ele viria junto, ele já não é mais completo. Exatamente. Eu tenho as 3 Ninjas e eu tenho o Aero Fighters, eu tenho com o pôster. Então realmente é CIB. Eu tenho também o Super 7 Game Boy, que é uma versão que já vinha com aquele adaptador de Game Boy. E o Super 7 ali, Playtronic, que está mostrando ali, não dá pra ver, mas ele é do Super Copa. Ele é considerado um dos sets mais raros que tem. Foram pouquíssimas unidades. O jogo Super Copa já é muito raro. E a versão dele, esse Super 7, é mais raro ainda. É porque o brasileiro, você vê tudo que é nacional hoje, tá bem caro, que o brasileiro não tem aquela cultura de guardar as coisas na caixa. Não. E você pega japonês, todo mundo tem na caixa. O brasileiro já é muito difícil alguém ter guardado na época. Exatamente. São o clássico, né? Todo mundo conhece, o primeiro Game Boy clássico aí. E pouca gente aí conhece e já viu essas cores, ó, vermelho e verde. Eu consegui no leilão no eBay. E pouquíssimos no Brasil aí eu vejo que tem essas 2 cores aqui. É o Mario e o Luigi. É o Mario e o Luigi, exatamente. Ó, aqui uma coleção que eu acho muito bonita. Eu não vou dizer de valor de coleção, mas assim, pra mim tem um valor especial pela beleza. Então as versões de PlayStation 3, seja a Fat ou a Slim, pra mim são muito bonitas. Depois você pode até dar um take nas caixas, né, que eu deixei separado as caixas. Aí aqui temos Final Fantasy, que é uma série que eu gosto muito. Joguei todos, né? Zerei todos, desde do Nintendinho até os atuais. E aqui tem as versões do 13, do 7, do 0, né? Uma versão que saiu aí, Type 0, que pra mim nem é bom, mas acabei jogando. E aí versões de One Piece, tem muita gente que gosta desse anime. Eu particularmente não gosto, não assisto muito. Pra mim a versão mais bonita é a do Yakuza, é essa branca. Dragão é uma coisa que eu gosto muito, então essa é a versão mais bonita pra mim. E mais embaixo tem as versões também de PlayStation 2. Esse dourado é do Gundam, né? Isso. O branco acho que vem no Gran Turismo, tem os dois na caixa. Isso, exatamente. É isso mesmo. Então, difícil de achar também. Ali é o PSX, né? PSX. Aqui, né, a motosserra, né, do Resident Evil 4. É um item pra mim que eu gosto muito, como eu gosto de Resident Evil, então é um item bem diferenciado. A gente vai filmar daqui a pouco os itens que eu tenho de Resident Evil, e aí dá pra perceber que é uma paixão que eu tenho. Eu acho que é a franquia de games que eu mais tenho itens, mais tenho aparelhos e jogos, é de Resident Evil. Então fica aqui a motosserra da versão PlayStation 2, e temos a versão de GameCube, a amarela. Ó, aqui é um pouco do que eu tenho de Resident Evil. Temos algumas versões aí de colecionador, edições limitadas, Resident Evil 5, 6. A maleta de 5º aniversário, qualquer um aí que colecione e gosta de Resident Evil, é um item obrigatório. E essa minha tá completa.
Inclusive dentro dela tem a bag, é uma sacola especial do lançamento dessa maleta. De pesquisas que eu fiz, só existem 50 dessas bags que foram entregues aí na casa das pessoas. Tem toda uma história dessas bags. Aqui é a casa do Resident Evil 7, que foi um Resident Evil que me surpreendeu muito. Foi um jogo que eu já tava meio... É uma surpresa boa? Foi uma surpresa boa. Foi um jogo que parece que fugiu das origens, mas voltou aquela coisa de sobrevivência, né? De tensão. De horror mesmo. Voltou suspense, porque os outros eles viram um pouquinho mais ação, né? Exatamente. Você voltou suspense. O 5 e o 6 é ação pura, na verdade. E o 7 voltou um pouco, pouca munição, então eu gostei. O 7 pra mim é um Resident Evil que... Não vou falar que voltou às origens, mas é um Resident Evil que fez eu ter aquele prazer de jogar de novo. E aí aqui temos também edições limitadas, Steelbook, minigun, que é uma coisa que pouca gente conhece também. São 4 miniguns, eu tenho 2, tá chegando mais 2 aí. Na verdade acho que já chegou, tá em uma daquelas caixas ali. Aí, Tem um ó, relógio aí também. relógio do Resident Evil 5, pouca gente conhece, muito raro isso daqui. Bonito o relógio, né, cara? Bem legal. Foram lançados aí 250 unidades apenas desse relógio. E aí os de GameCube, a long box do Resident Evil 1, que pra mim é o início de tudo e eu gosto, até hoje eu jogo Resident Evil 1, nem o remake, essa versão mesmo eu jogo. De vez em quando eu coloco ela aí pra jogar e relembrar 20 anos atrás quando eu comecei a jogar. Ó, aqui tá um pouco vamos dizer assim, né, das versões Pocket, né, Mini, né, minigame, cada um chama de uma maneira. Pra mim o PSP é disparado o melhor que existiu, em questão de qualidade, diversão, jogar online, então foi uma revolução na palma da mão, pra mim foi o PSP. Pra mim também achei muito legal, a imagem dele é fantástica, né? Não, é absurdo, assim, era um PlayStation 2 na palma da mão, era isso que eu tinha na época. E Nintendo 3DS, que é bem recente, mas eu gosto muito dos jogos dele. Game Gear. Aquele Game Gear da Coca-Cola é bem raro também, né? Esse Game Gear é bem raro. Ele vem com o jogo da Coca-Cola também, né? Vem com o jogo da Coca-Cola. Isso é bem raro. Novinho, pouco uso. E aí algum pouquinho de raridade aí. Vamos pegar aí games aí de 30 anos atrás, aí mais de 30 anos, né? O Nintendinho, né, que pra mim também foi um... Esse Action 7, assim, dos anos 80, eu via nas revistas esse daí. Era o sonho de consumo. Não, era o sonho de consumo. Deseja ver isso com a pistola aqui. Exatamente. Que era o Action 7. Muito Exatamente. legal isso aí. Esse conjunto aí é sensacional. Eu tenho também com essa pistola e... quando eu era moleque eu via nas revistas só. Isso. Não, era o sonho. O acesso que tem hoje, né, cara? Eu via nas revistas lá. Aí aqui tinha os piratinhos, né, meu? E essa exatamente. a versão original. E esse aí, também, esse Super Famicom Box aí é diferente também, né? Essa é uma versão lançada em hotéis, né, no Japão, onde ficava lá instalado, tinha até uma chavinha aqui de liberar, então você podia se hospedar nos hotéis e começo da década de 90 você jogava. E tem 6 jogos dentro, mas o cartucho não é o mesmo, né? Não, ele tem um cartucho um pouquinho maior, né, vamos dizer assim, um pouquinho mais grandinho assim, é diferente. É tipo, vou falar que é o Super Famicom MVS, né? Muito parecido. Que um arcade. É muito parecido mesmo. O cartucho dele parece o cartucho da MVS. Ó, aqui é um pouco os bonecos, né? Os famosos bonecos. Os bonequinhos. Cada um fala o nome aí, né? Hominho, boneco, action figures, cada um fala o nome. Pra mim é boneco mesmo, eu sou da época que era boneco. E aí eu tenho aqui Cavaleiros, né? Que eu gosto muito, Cavaleiros Zodíaco, então eu tenho todos de ouro, todos de bronze. Tô montando agora a saga de Asgard, Poseidon. Então logo vai estar cheio de todos os cavaleiros aqui. Em cima eu tenho Metal Gear, que pra mim assim é a disputa do que eu amo mais é Metal Gear e Resident Evil. Então ali tem o Snake, o Metal Gear Ray, Metal Gear Rex, o Ocelot, que pra mim é um show à parte, com 38 dele rodando. Tekken pra mim, que pra mim é o melhor jogo de luta que já existiu e existe até hoje. É o Tekken, cada um fala o nome. Aí tem o Walking Dead, que postei até ontem no Facebook, né, como a série que eu mais gosto. Aí tem Senhor dos Anéis também, que tudo que a gente conhece de magia, de herói, de mago, tudo veio de Senhor dos Anéis, tudo veio do mundo que o Tolkien fez. Tem aqui um pouco de Nintendo, Mario, né, os amigos bem legal, né, esse set da Nintendo. Muito legal. Aqui Marvel, que também é aquela briga de DC e Marvel, mas eu sou fã da Marvel, então é o que eu mais tenho aí de... Você é o time Marvel. Eu sou o time Marvel.
Star Wars também, que não tem como, né? Qualquer um que gosta de videogame, coisa nerd, não tem como fugir de Star Wars. Então eu tenho aí os principais aí que eu gosto, né? Eu gosto principalmente dos robozinhos, pra mim é um show à parte, o R2-D2 e o BB-8 aí, que é o novo robozinho da série. Aqui essa coleção Magicom, é uma coleção para quem gosta aí desses estilos japoneses, né? O Tokusatsu, né? Antigo. Então aí, ó, Jaspion, Magaren, o inimigo, Black Kamen Rider, Black, RX. Bem feito esses bonecos, né, cara? É muito japonês mesmo? É japonês mesmo, são super articulados. Eles têm uma movimentação assim fora do normal. E tem o Dylion ali também, que é muito difícil achar esse Dylion. É muito difícil. Um pouquinho de Dragon Balls aqui no canto, que é também outro anime que fez minha infância feliz. Então tem um monte de Goku aí de todos os estilos. Ó, aqui é a estátua do The Last of Us, que pouca gente tem aí, é uma estátua bem rara aí, lançou pouquíssimas unidades. Essa outra estátua também eu gosto muito aqui, a luta pra mim uma das melhores batalhas que tem. Aqui tem God of War, Final Fantasy, Batman. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da coleção do Thiago. Thiago, mais uma vez, obrigado por receber a gente para mostrar a coleção. Meu, parabéns. Muito legal a coleção. E eu vim aqui para conhecer a coleção do Thiago, para conhecer o Thiago pessoalmente, conversando várias vezes pelo WhatsApp, pelo Facebook, mas pessoalmente é a primeira vez. E a gente fez um negócio aqui, um game muito raro, que eu falei no começo do vídeo, né? Que é esse Dreamcast Diver de 2000, é um dos games também. E o Thiagão gosta de Dreamcast, eu fiquei feliz que vai estar em boas mãos, né? E agora vamos abrir, pra vocês verem como é que é essa belezinha aqui. Vamos lá, Thiagão, ver como é que é? Vou pra sair agora, né? Tira o controle daí, só para não cair, né? Controle remoto, tá? Agora o certo é virar ele e pôr ele no sofá. Vamos tentar? Vamos. Devagar, só para mim. Aí. Pode puxar, eu vou subir o isopor aqui. Ó, aí para tirar, se eu tirar só um lado do isopor, ele vai cair, né? Então a gente pega aqui, ó, o controle remoto. Eu vou deixar o controle remoto também. Bem legal. Ó, aí tira. Entendi. Aí tira você, vamos pôr aqui do lado. Aí quer carregar, agora carrega que o filho é seu. O filho é seu, né? Esse é a criança. Aí, ó. De lado ele é muito legal. Quem né? já viu esse aqui? É difícil, é bem raro. Não, esse é raro. Esse aqui é pra poucos. Já viu já? Quem tá assistindo o vídeo conhece esse daqui? Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado da coleção aqui do Thiago. A gente já falou, né? Agradecer mais uma vez, Thiago. Obrigado por receber a gente. Parabéns pela coleção, pelo espaço. Gostei muito e, como a gente sempre fala, colecionar videogame, além desse nosso hobby, a nossa paixão, ela faz amigos. A gente conversa faz tempo já e hoje tem mais um amigo que me recebeu aqui. Breve vai para Piracicaba para comer um peixe também lá, jogar um pouquinho. E é isso. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Gilão, obrigado. Ó, presente aqui, Sonic, que é uma coisa que eu gosto muito. Essa belezinha aqui, ó, pode ficar tranquilo. Agora ficou legal aqui o set, né? Ficou o set, ó, ficou o set raridade Dreamcast aqui. Vai ser bem cuidado. Que bom, eu sei, tenho certeza. Obrigado a você foi mais uma vez. Obrigado, prazer foi nosso. Pessoal, então, obrigado por compartilhar aí, por participar do nosso canal aí, curtam, né? No nosso canal, se inscrevam e até o próximo Games que Pariu.